O Book, de J.K. Rowling, editorial Presença. Capítulo 11. Viagem para o Norte. O estado de espírito do Rei Fred foi melhorando à medida que deixara a Pastelia para trás e entrava no campo. A notícia sobre a súbita expedição do rei já havia espalhado aos agricultores que trabalhavam nos campos verdes das planícies, e eles correram com as famílias para dar vivas ao rei, aos dois lordes e à guarda real, quando eles passassem. Uma vez que nem sequer tinha almoçado, o rei decidiu parar para jantar em coalhada. "Vamos ter de ficar por aqui, meus caros, apesar das poucas condições. Nós somos soldados, aguentamos tudo", gritou ele ao destacamento quando entraram na cidade famosa pelos seus queijos. "E partiremos novamente à luz do dia." Mas é claro que não havia qualquer possibilidade de o rei ficar instalado sem condições. Os hóspedes da mais requintada estalagem de coalhada foram postos na rua para dar lugar ao rei. Por isso, o Fred dormiu numa cama de bronze com colchão de penas de pato. Naquela noite, depois de uma farta refeição composta por tostas de queijo e fondue de chocolate. Os dois lordes, Perdigoto e Bujudo, por outro lado, foram obrigados a passar a noite num quartinho por cima dos estábulos. Ambos estavam bastante doridos depois de terem passado o dia longo montados nos seus cavalos. Se calhar estão agora a perguntar-se como tal coisa seria possível, se eles iam caçar 5 vezes por semana. Mas a verdade era que os dois, depois de meia hora de caçada, geralmente escapuliam-se e sentavam-se por detrás de uma árvore, onde comiam sanduíches e bebiam vinho até chegar a hora de voltar ao palácio. Nenhum dos dois estava habituado a passar horas em cima de uma sela, e o traseiro ossudo do Perdigoto já começava a ganhar bolhas. Bem cedo, na manhã seguinte, Major Radiante informou o rei de que os habitantes de Vila Enchido tinham ficado muito aborrecidos, porque o rei escolhera dormir em coalhada e não na sua cidade esplêndida. Sem querer manchar a sua popularidade, o rei Fred instruiu o seu destacamento e percorreu um enorme círculo pelos campos circundantes, sendo aplaudido pelos agricultores ao longo de todo o caminho. De modo, chegaram a Vila Enchido ao anoitecer. O grupo real foi recebido pelo cheiro delicioso de salsichas a fritar e uma multidão entusiasmada, com tocha nas mãos, acompanhou o rei ao melhor quarto da cidade. Ali serviam-lhe boi assado e pernil com mel. Ele dormiu numa cama de carvalho entalhado com um colchão de penas de ganso. Enquanto o Perdigoto e o Bujudo tiveram de dividir um quartinho minúsculo no sótão, geralmente ocupado por 2 criadas. Nesta altura, o traseiro do Perdigoto já lhe doía imenso, e ele estava furioso porque fora obrigado a cavalgar mais de 60 km em círculo só para deixar os fabricantes de salsichas contentes. O Bujudo, que comera demasiado queijo em coalhada e consumira 3 bifes de vaca em Vila Enchido, passou a noite toda acordado a gemer com uma indigestão. No dia seguinte, o rei e os seus homens partiram novamente e, desta vez, foram mesmo em direção ao norte, passando rapidamente pelos vinhedos por entre os quais emergiram os ávidos apanhadores de uvas a agitar bandeiras de cornucópio, que receberam acenos do rei jubiloso. O Perdigoto já quase chorava com tantas dores, apesar da almofada que tinham amarrado ao traseiro, e os arrotos e gemidos do Bujudo ouviam-se até por sobre o barulho dos cascos dos cavalos e o tinido das rédeas. À chegada a Jericã, naquela noite, foram recebidos por trompetas e pela cidade inteira a entoar o hino nacional. O Fred banqueteou-se com espumante e trufas naquela noite, antes de se deitar numa cama com dossel de seda e colchão de penas de cisne. Mas o Perdigoto e o Bujudo foram obrigados a partilhar com 2 soldados um quarto por cima da cozinha da estalagem. Os moradores embriagados de Jericã andavam a cambalear pelas ruas, celebrando a presença do rei na cidade. O Perdigoto passou grande parte da noite sentado num balde de gelo
e o bujudo, que beber demasiado vinho tinto, passou o mesmo período de tempo a vomitar num segundo balde num canto do quarto. Ao amanhecer, o rei e o seu destacamento partiram para os terrenos pantanosos, depois de uma célebre despedida do povo de Jericã, que lhes desejou uma boa viagem, com o ruído ensurdecedor das rolhas das garrafas a saltar, o que fez o cavalo do perdigoto empinar-se e deitá-lo ao chão. Depois de sacudirem o pó do perdigoto e voltarem a prender a almofada no seu traseiro, e depois de Freio ter parado de rir, o grupo seguiu viagem.